Olha, mais uma vez, para mim, é um prazer muito grande trazer o meu amigo, né, hoje já é meu amigo, e é um prazer para mim, Paulo Iannuzzi, que sempre aqui, e até eu já acostumei a usá-lo lá na maçonaria também, e o pessoal adora eles. Quando eu falei ontem dessa palestra, quando vira o título, nem tem ninguém aqui, porque estão contando eu levar você lá. Entendeu? Então já é um prazer ter novamente aqui o Paulo. Ele ia, inclusive, abrir o circo, mas infelizmente a data já estava ocupada, né? Que ano passado foi você que abriu o circo, né? Entendeu? Então, conosco está o Paulo Iannuzzi, que vai nos falar do Jardim do Éden, a Era de Aquários, né? Extremamente inspirador. E eu vou me permitir ler aqui o currículo dele. Hoje eu vou ler todo, cara. Economista, possui mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É consultor e professor de astronomia, professor e pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala, hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento. Conhecedor também de sociedade teosófica, conferencista nacional e internacional destes e outros temas correlatos. Autor de vários artigos e textos correspondentes aos temas citados. Fundador e primaz do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, e membro e colaborador da Egypt Exploration Society, de Londres e Cairo, né? Tá, então, com os senhores, sem perder mais tempo, o nosso Paulo Iannuzzi. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Agradeço às sempre gentis, né, e exageradas palavras do querido amigo Ivan. Tá bom? Tá bom? Tá, obrigado. Para mais essa oportunidade, que eu agradeço muito, já há algum tempo frequentando o Clube Militar como palestrante e também como ouvinte, né, exemplo do que fazia até pouco tempo no Clube Naval, me sinto bastante inteirado, me sinto bastante à vontade. E até como citei na última exposição, quando eu era garoto, eu disputava torneios de tênis, jogava tênis, além de outros esportes, inclusive equitação, né? Que não aprendi muito bem, mas dá para me virar. E eu tinha amigos cujos pais eram militares e me levavam para a sede lá da Lagoa do Clube Militar, né? Então, de uma certa forma, eu já frequento o Clube Militar, né, há muito tempo. E é uma satisfação enorme estar de volta, vamos dizer assim, no Clube Militar, sob uma outra ótica, né? E agradeço muitíssimo sempre ao Coronel Ivan, querido amigo, realmente, agora, aliás, sempre amigos, né? E a vocês todos que vêm aqui me aturar, né? Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Ainda mais numa época que vivemos que quase tudo é online, né? O presencial aqui, né, é extremamente importante. Eu, pelo menos, prefiro o olho no olho e valorizo bastante isso. Muito bem. Vamos ao tema de hoje, que eu dei uma enxugadinha por causa do nosso tempo. Eu expus isso e o Ivan concordou num seminário no meu espaço Pilares de Hermes, de um dia inteiro, 9 da manhã e 7 da noite. Eu tive que enxugar, obviamente, um pouquinho para o nosso momento aqui, né?
dentro do que o Ivan me pediu, com respeito a uma breve exposição sobre a escalada evolutiva da humanidade, onde chegamos e o que vem por aí, né? E como se preparar realmente, que é algo bem simples, com respeito ao que estamos vivenciando neste final de Kali Yuga, tá? E alguns esclarecimentos e desmistificações que são necessárias com respeito ao nosso papel nesse planeta, ao nosso papel como ser humano e a nossa integração a uma sociedade galáctica universal, né? Em que muitos meandros existem e nós não percebemos com respeito a essa reintegração do planeta e da sociedade humana em termos galácticos, uma vez que a nossa sociedade, a nossa humanidade terrena é apenas uma pequena parcela da humanidade que está espalhada por aí. Mas em cada orbe, em cada processo evolutivo, existe um sequenciamento particular em termos relativos aos próprios sistemas solares especificamente, né? E dentro do conhecimento que hoje você encontra de uma forma velada ainda, em grande parte, uma forma oculta, não no sentido do ocultismo propriamente dito, porque muito do que está oculto porque simplesmente não é divulgado. Só isso, tá? E é um conhecimento que, por exemplo, a Sociedade Teosófica, além de outras sociedades, como a Sociedade Brasileira de Obiose e outras sociedades secretas, em verdade salvaguardam um conhecimento transmilenar que vem da Atlântida e que passou por diversos experts, diversas eminências ao longo da história, né? Então nós temos até hoje, desde do reinício, vamos dizer assim, da humanidade, em que a ciência oficial ainda não admite como reinício, nós temos desde a Índia Antiga, do Egito Antigo, seres como Krishna, como Rama, como Sita, como Montmés, como Imhotep, como Djoser, como Akhenaten, como Moisés, e a Ordem dos Templários, Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Jacques Bohème, e outros tantos, incluindo depois Kardec, Louis-Claude Saint-Martin, até chegar na Helena Blavatsky e outros tantos, Mário Rosso de Luna. São os neoplatônicos, os platônicos, né, como Sócrates, Platão, os neoplatônicos, principalmente Amônio Sacas, Plotino, enfim. Esse conhecimento passou ao longo da história por todos eles, com a base Atlante, que se dividiu na questão relativa ao que é considerado no meio esotérico pai da humanidade, o Antigo Egito, e a Índia como mãe da humanidade. Então, desde o deicídio Atlante, a queda relativa e o surgimento, por outras questões que hoje eu não vou abordar aqui especificamente, só vou ilustrar, dos chamados gigantes antediluvianos, nós temos como resultado o que vivenciamos hoje no planeta, no sentido de expectativa para a mudança radical que já começou, né? E isso tem a ver, obviamente, com uma postura principalmente mental e integral em termos vibracionais, né, do ser humano em geral, para aquele que escolhe justamente esse processo no sentido de priorizar em suas vidas o que realmente é importante e não a continuar a executar as fugas com respeito às prioridades que não levam a nada em termos evolutivos, só satisfazem o ego. Nós estamos nesse limiar, né, onde uma seleção, entre aspas, cósmica acontece. Então, para situar um pouco dentro desse processo,
eu vou explanar aqui um histórico dentro desse conhecimento transmilenar, onde tudo que nós conhecemos, admitimos e concebemos hoje, em termos de religião, em termos de ciência, em termos de filosofia e em termos de artes, né, advém justamente de todo esse processo. E as suas respectivas distorções, deturpações, e, consequentemente, manipulações. Né? Estávamos até falando, nós passamos por um momento delicado, planetário, especialmente geopolítico, econômico, social. Tá? Onde muita coisa já está acontecendo e vamos ficar a par desse processo que tem uma origem de fora do planeta e tem uma origem fora do plano físico, lembrando que o que nós vemos, o que nós sentimos, tudo aquilo que percebemos com os nossos 5 sentidos, é 1% aproximadamente do que é o universo. O universo físico que nós testemunhamos quando olhamos para o céu, testemunhamos quando vemos a natureza, quando observamos em documentários, filmes, livros, etc., 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 porque hoje isso tem a rodo em determinados canais, e o aprofundamento é maior ainda, isso tudo, a nível multiverso, é 1% do que existe. E estamos no momento de adentrarmos nesse novo processo, quebrando determinados paradigmas. Senão, vai ficar para trás mesmo. Senão, pode preparar o seu passaporte para um outro planeta, no nível em que a Terra está hoje, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Ou então transcender o nosso próprio eu em vista da mudança vibracional que o planeta já atravessa. Não que esse tenha que ser um motivo para mudarmos interiormente. O motivo maior é ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? O resto é consequência. Então, tudo, repetindo, o que nós vemos nesses segmentos do crescimento da humanidade, de fora para dentro originou lá na Atlântida. E nós estamos resgatando isso até hoje. Né? E fazemos ciclos atrás de ciclos, subidas e quedas particulares e coletivamente, em conjunto com outros aspectos cósmicos, uma vez que nós observamos e admitimos que o universo é o que a gente vê, o que a gente sente, enfim, percebe com os nossos 5 sentidos, e é apenas 1%, é uma ilusão, devemos consolidar com uma convicção dentro de cada um de nós, de acordo com o seu momento, de acordo com o seu pensamento, o seu ritmo, primeiramente uma queda de sistema de crenças, que é o real e grande paradigma para esse momento. E em vista disso, ter a consciência que, como Chico Xavier já disse, em verdade, transmitindo uma fala de Emmanuel, né, o telefone toca de lá para cá. Se o telefone toca de lá para cá, tudo que acontece aqui é um reflexo do que já acontece do outro lado. Né? Então, o nosso universo físico, e já foi comprovado isso, é o que os antigos chamavam, pelo menos na Índia, de Maya, de ilusão. Então, nós admitimos como realidade algo ilusório. E dentro disso, precisamos quebrar esse paradigma em vista do momento planetário que se encontra, que nos encontramos, melhor dizendo. Especialmente, embora eu não goste de datas, mas existem movimentos cósmicos que se precipitam na ação física da humanidade. Um exemplo disso, eu estava até falando com ele antes, o bicho vai começar a pegar mesmo, tá? Trocando em miúdos,
coisa vai começar mesmo a partir de 2027. Repito, detesto datas, não sou favorável a datas, mas nesse mistério nós estamos com uma configuração, vamos dizer assim, astrológica, que não é a astrologia de jornal, é a essência do que é realmente a ciência astrológica, passando por um trânsito de Saturno que entrou em Peixes. E esse é o período em que Saturno vai estimular a que cada um coloque o seu melhor ou o seu pior para fora de uma forma mais intensa. E isso é perigoso, porque é um momento preparatório justamente para a conjunção de alinhamento que vai ter em final de 2026 e 2027. Eu atento para isso, não somente eu, mas outros estudiosos nesse meio, porque nesse alinhamento astrológico, ele só aconteceu mais recentemente na época da Revolução Francesa. Independente de aspecto astrológico, independente de uma, entre aspas, coincidência, né, temos todo um processo astral, cósmico, de movimento, para que algo realmente grande, transformador e definitivo comece a acontecer a partir dessa configuração. E isso, obviamente, vai depender do estado consciencial, individual e coletivo na humanidade. Um exemplo. Uma data fixada que deu muito pano para manga, muito comentário fundamentado e outros tantos imbeciloides, desculpe o termo, foi com respeito ao calendário maia em 2012. Né? Muita má interpretação a respeito disso. Inclusive, até em lives eu coloco que determinados conhecimentos não cabem, não são cabíveis de interpretação. Né? Porque se você não tem um olhar mais profundo, um olhar espiritual, um olhar mais integral, um olhar, inclusive, não necessariamente iniciático, você vai interpretar um conhecimento de acordo com o seu entendimento, no momento possivelmente parco, e em desequilíbrio emocional, e dar uma interpretação ao que não pode ser interpretado como uma resultante distorcida e deturpada, que é passada adiante, que é o pior. Né? Então muita gente até fala, poxa, mas você não abre o jogo, você é que nem os outros ocultistas, não falam nada. Não, não é questão disso. É porque o comprometimento a partir desse estudo não é manter a informação oculta, é simplesmente passar adiante sem mudar uma vírgula, coisa que pouca gente faz isso. Que pouca gente hoje em dia faz. Então, o comprometimento em passar o conhecimento é justamente você não adulterar esse conhecimento. Né? Infelizmente, hoje é lugar comum isso. Então, essa pequena introdução, também associando ao calendário maia, porque em 2012, você tem uma contagem que já vem de antes, mas pegando o calendário maia, de ciclos de 7 anos. Porque o nosso processo evolutivo é septenário a nível cósmico. Então, nesse ciclo de 7 anos, isso tem a ver também com a data limite de Chico Xavier, de uma forma mais abrangente, é um tempo em que a humanidade tem para se reformular, pelo menos dar o primeiro passo para isso. Quando essa reformulação não atinge um patamar vibracional compatível ou mínimo aceitável, ela mesma vai atrair de uma forma coletiva o que está no astral em termos de formas de pensamento densas que, ao longo de milênios, a humanidade jogou para o astral do planeta. E a resposta vem, por isso que eu sempre digo, agora a conta chegou. Quando não existe essa reformulação nesse patamar mínimo, vem uma paulada. Seja esta paulada a nível cósmico, porque todas são, seja produzido, fabricado por nós aqui no planeta, como foi o caso da pandemia.
Essa foi uma paulada, né? Se você contar direitinho, de 2012 ao final de 2019, são 7 anos. 2019 mais 7, final de 2026, entrando em 2027. A humanidade não se reformulou. Inclusive, aproveitando esse trânsito de Saturno, vem outra paulada aí pior. Quem me conhece sabe que eu não sou fatalista, não sou determinista, não gosto de data, e muito menos sou de fomentar medo. Inclusive, combato veementemente quem faz isso, né? Mas, em vista do que estamos apresentando hoje em termos de conteúdo, e em vista que existe já uma programação divina a despeito de nova ordem mundial, de globalismo, de isso, daquilo, aquilo outro, ideologias mil, existe em andamento um plano cósmico divino para esse planeta aqui, para a nossa realidade. Tá? Como num determinado evento que eu participei, me veio claramente uma mensagem, ecoou na minha cabeça. Eu estava, inclusive, em verdade, dividindo um curso com a doutora Gilda Moura, quando isso veio. Ela estava falando dos mestres, que já não se fala mais dos mestres, até mesmo em contexto ufológico. O que se fala é totalmente fora de âmbito, não tem nada a ver com o que realmente são os mestres. E veio justamente, a infância da humanidade acabou. Então, nós estamos adentrando agora uma era em que não teremos tanto, embora estejamos dentro de uma vigilância, não teremos mais tanto apoio direto das excelsas hierarquias, para que a gente aprenda, nesse momento, a andar sobre nossos próprios pés. Né? O momento é esse. Então, fazendo um breve resumo, espero, Ivan, não ultrapassar o tempo. Você me dá um toque aí, por favor, né? Senão vou estar meia-noite aqui. Vamos ver se esse aqui funciona mesmo à distância. Funciona? Maravilha. Nós temos aqui, como vocês podem observar, pode apagar essa luz aqui, acho que fica melhor para o pessoal visualizar. Ah, tá bom, então tudo bem. Temos um esquema aqui que, em princípio, para nós, especialmente ocidentais, do nosso mundo, entre aspas, moderno, eu digo entre aspas porque, em muitos aspectos, as civilizações antigas eram mais avançadas que nós, inclusive a nível tecnológico. Muito bem. É incompreensível esse esquema, em princípio, aqui. É isso aqui que o senhor quer? Sim, mas a gravação fica comprometida. Deixa aceso. Deixa aceso? Obrigado. Bom, esse esquema aqui, para uma civilização como a hindu, e é um esquema não hindu, é um esquema védico, cabe aqui um pequeno esclarecimento, né, interessante, que pouca gente conhece, com respeito a questões do Oriente. Os indianos que captaram, absorveram, assimilaram e deram continuidade ao conhecimento dos Vedas, bem anterior à Índia propriamente dita, né? Especialmente com os livros, os 4 livros védicos, com ênfase no 4º livro, que é o Rig Veda, o próprio Mahabharata, um dos capítulos do Mahabharata, que é o Ramayana, o Sarvabhavam, enfim, os Upanishads, que fazem parte dos Vedas, isso tudo foi compilado pelos indianos, que viviam à beira dos rios, inclusive com as suas casas simples de madeira, etc. e tal, por muito tempo. E quando os árabes chegaram na Índia, eles não conseguiam falar a palavra Indo, relativa ao rio Indo. Ao rio Ganges, tudo bem, mas o rio Indo não conseguiam, porque foi o primeiro núcleo dos indianos ali, remanescentes dos Vedas. Eles falavam Sindhu. Esses são os Sindhu,
E, com o tempo, isso virou Indo ou hindu. E os hindus criaram a religião hinduísta, que é baseada nos livros dos Vedas. E tivemos, paralelamente, os brahmanes, depois os janaístas e, por final, o budismo na Índia, né? Então, quando a gente fala hindu, não nos referimos a todos os indianos, e sim a um núcleo específico, né? E os hindus herdeiros dos Vedas herdaram também esse esquema. E é incompreensível para nós um esquema de tempo tão dilatado, uma escala de tempo tão dilatada, né? Nós temos embaixo o Divya Yuga, que resume 4 eras básicas, que são os ciclos. Aqui o Satya Yuga, o Treta Yuga, o Dvapara Yuga e o Kali Yuga, que eu vou mencionar daqui a pouco, mais especificamente. Vocês podem observar que esse Divya Yuga, de milhares e milhares de anos, dividido em 4 eras, é um pequeno trecho dentro de um Manvantara, de mais de 300 milhões de anos, que é um pequeno... Manvantara quer dizer também Manvantara, que significa espaço entre Manus. Manus são seres que direcionam a evolução e o caminho de uma civilização, por exemplo. Existem os Manus globais, os cósmicos, os Manus locais. Por exemplo, Moisés foi um Manu local. E um Manvantara é esse espaço de tempo dentro de um Kalpa chamado Dia de Brahma, que são bilhões e bilhões de anos, 4,32 bilhões de anos, que é aproximadamente a idade do planeta Terra. E esse Kalpa é um pequeno trecho dentro de uma vida de Brahma, que é a chamada expansão e contração do universo. E tudo isso os hindus já conheciam e os egípcios também, porque veio um conhecimento pretérito Atlante, que, por sua vez, tinha uma interação natural com seres de outros orbes, né? Outros orbes, principalmente do nosso sistema solar, e alguns de outras estrelas de fora, né? Em vista disso, nós temos um rápido esquema que mostra como, por exemplo, o nosso sistema solar evolui a partir do Logos, com planetas que estão vivenciando o seu processo evolutivo no plano físico. No caso, a Terra cumpre a chamada 4ª ronda planetária, onde a humanidade da Terra, por intermédio da evolução de 7 raças raízes. A Atlante foi a 4ª, nós somos a 5ª, a raça Ária. Vamos adentrar a 6ª raça raiz, onde cada humanidade, vamos dizer assim, é diferente da sua antecessora, inclusive com uma glândula a mais, com um sentido a mais a cada processo que se passa. Então, o ser humano da 6ª raça raiz vai ser diferente do que nós temos hoje, assim como o planeta será diferente. E esse processo já começou, né? Como foi na Atlântida, como foi na Lemúria. O que hoje, por exemplo, está debaixo d'água vai voltar a subir. O que hoje está acima d'água, grande parte vai afundar, né? Então, esse é um processo do próprio esquema evolutivo do planeta como ser vivo. A própria Terra como ser vivo. Terra que nós conhecemos, mas que aí fora o planeta é conhecido por outros nomes. O próprio Urantia, Chandit-Omai e assim por diante, né? Então, nós temos esse esquema geral para o nosso sistema solar, onde, dentro desse processo evolutivo físico, nós temos planetas físicos e a maioria não é mais físico, tá? Isso é um trabalho que você pode estudar na doutrina secreta de Blavatsky e Isis Sem Véu e nos esquemas de Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Muito bem, aqui nós temos os ciclos de descenso e ascensão evolutiva de um determinado planeta, como a Terra, por exemplo.
A Terra, ela teve um processo de desenvolvimento no sentido descendente, até chegar ao seu processo atual de evolução no plano físico, com a sua respectiva humanidade, nossa, que evolui no plano físico. Então, nós temos aqui o esquema relativo a corpos muito sutis, no chamado plano ou realidade do Atman, do Budi, do Manas ou mental superior, mental inferior, e eles sobem. O segundo esquema, até chegar ao esquema da Terra, que é esse aqui. É o quarto, a chamada quarta ronda planetária. Então, o nosso planeta já vivenciou um descenso vibracional para experimentação, e nós temos hoje a Terra vivenciando o que já foi mente inferior, o planeta vibrando no astral, o planeta vibrando no etérico, até vibrar no físico, que é o momento atual do nosso planeta. Quando encerrarmos a quarta ronda planetária, ou seja, finalizarmos a sétima raça raiz, que vai ser a raça andrógena, futuramente, nós, o planeta, ele não existirá mais como corpo físico no sentido de sustentar a vida biológica, como acontece com a Lua hoje, que a Lua hoje já foi parecida com a Terra, como Marte também já foi, né? Mas Marte é outro esquema evolutivo diferente da Terra, onde ainda tem vida lá. Então a Terra perderá o seu corpo físico e nós evoluiremos a partir da Terra astral, a Terra mental, do humana etérica, astral, mental inferior, já na chamada quinta roda planetária. Vênus, por exemplo, já apresenta esse tipo de evolução. Existe uma civilização em Vênus que não é mais física. Eles estão uma ronda à nossa frente, de acordo com esse conhecimento. Lembrando que esse conhecimento vem desde a Atlântida e veio de fora, e que foi passando ao longo das eras até chegar aos dias de hoje, de uma forma muito restrita e que está se abrindo agora. Tanto é verdade que, há 50 anos atrás, por exemplo, só um núcleo pequeno de pessoas, numa sociedade secreta, dentro de um processo cerimonial ou ritualístico, estudava esse tipo de coisa. Hoje estamos falando sobre isso numa palestra aberta, e muito mais ainda na internet, onde qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar isso, numa live, ou em qualquer outro trabalho no YouTube, por exemplo, ou num site. Então a coisa está abrindo, realmente abrindo, guardadas as devidas proporções, porque não pode abrir tudo, evidentemente. Aquele que capta, que tem a mente e a alma aberta para o processo, avança, compreende, principalmente o que veio fazer aqui, de onde veio e para onde vai. A partir desse momento, você cria um caminho sem volta, em termos evolutivos, né? Esse é o momento em que a oportunidade está sendo dada à humanidade, porque é na crise que você cresce, né? E que, infelizmente, muitos não estão aproveitando e nem aproveitarão. Então, muitos alertas nesse sentido são dados, porque é um momento realmente de reformularmos o nosso real processo a nível mental e a nível alma. Então, o planeta, ele, como ser vivo, obedece também esse princípio, né? Que podemos exemplificar aqui. Voltando a Vênus, você chegar lá no plano físico, não tem nada, já teve. Hoje não tem nada, como Marte, já teve, e hoje não tem nada. Mas em outras realidades existenciais, outros patamares vibracionais, nós temos vida ali. A exemplo do que acontece com relação, na história do planeta, nos primórdios, da criação da grande fraternidade branca universal, a grande loja branca, que é um processo que está acima do próprio karma, acima do processo evolutivo do planeta, gerenciado por seres excelsos, alguns deles de Vênus, né? Por estar uma ronda à nossa frente, né? É aquela história, eu sou você amanhã? É isso, tá? Enfim, esse aqui é o atual esquema da Terra, né? O momento atual do sistema solar, a partir do Logos,
O Logos, o que que é? É a manifestação da consciência divina em todos os sentidos por intermédio da estrela ou estrelas daquele sistema estelar. Ou seja, o Sol não é apenas uma bola de plasma no céu, como a astrofísica coloca. O Sol, uma estrela, é muito mais que isso. E era em cima disso que os antigos faziam os seus cultos solares. Então, quando os egípcios olhavam para o Sol, se dirigiam ao Sol, veneravam o Sol, eles não veneravam o Sol físico, que é o que a egiptologia acredita, por ser uma ciência ortodoxa e estar na dependência justamente de comprovações experimentais, repetições a partir de teorias que são comprovadamente em termos matemáticos, né? Então, no aspecto mais amplo e mais profundo, os egípcios, como os incas, os astecas, os maias, os antecessores a eles, na Índia, no Egito era Ra, na Índia, Surya, né? Se veneravam, se trabalhavam a interligação relativa ao Logos solar, que é a manifestação crística e búdica em alto grau no nosso sistema, que gerencia a evolução toda de um sistema solar. E, assim por diante, nas estrelas que você vê, na galáxia, no universo, etc. Não deixam de ser, em outros níveis, consciências, veículos de manifestação de um processo puramente divino, assim como nós somos a partir das nossas centelhas divinas, né? Muito bem, então o momento do sistema solar é esse. Nós temos aqui o sistema de Vênus, podem ver o número 5 aqui, porque estão na 5ª ronda. Aqui é a 4ª ronda planetária e a Terra passando pelas etapas, cumprindo a ronda atual no plano físico, para depois avançar além físico. Isso acontece, guardadas as devidas proporções e obedecendo ao momento evolutivo de cada sistema estelar, acontece com os nossos amigos chamados extraterrestres. Por isso que nós não podemos trabalhar ou estudar, pesquisar ou conceber algo em relação a extraterrestre, tá? Fazendo analogias com o que a gente conhece, em cima de algo desconhecido. Tanto é que esse estudo começou há mais de 300 anos, com a Revolução Industrial, e de lá para cá, num conceito profundo de ciência e filosofia, até hoje não se chegou à conclusão do conceito do que vem a ser ser humano. Se você não tem hoje, de forma oficial, em termos de pesquisa, sem achômetros, qualificar o que realmente é um ser humano, como é que você vai conceituar um extraterrestre? E eu falo isso para justamente termos um cuidado bastante esmerado com respeito a esse tipo de assunto, em vista do que nós encontramos por aí na internet, com muitas fantasias e devaneios, onde muita gente embarca, né? E quem passa isso está crente que está canalizando algo sério. Existe a necessidade de um filtro relativo a isso, né? Não aceitem qualquer coisa. Fulano veio de Sírios, fulano faz isso, faz aquilo outro. Isso aí tem um outro contexto também, muito profundo e interessante, porque se temos no nosso sistema solar hierarquias de altíssima estirpe evolutiva e espiritual, muito além de Vênus, que eu citei aqui, as hierarquias de Saturno, por exemplo, para onde Chico Xavier foi levado certa vez, ele teve que sofrer uma preparação monstro de meses para poder entrar na nave para lá. Isso ele mesmo já falou algumas vezes, Geraldo Lemos, que conviveu com Chico, cita isso. Isso aí está escrito para qualquer um ver. Tá? Se temos hierarquias que, inclusive, colaboraram em muito com a implementação da vida humana no planeta Terra, por que hierarquias que vêm de outros sistemas estelares, e, por exemplo, que são vizinhos nossos, Sírios, Arcturus,
Aldebaran, as Pleiades, até de outras galáxias como Andrômeda, por que eles viriam aqui ensinar, aplicar uma tecnologia ou um conhecimento ou uma cura que as hierarquias daqui fazem com o pé nas costas? Não tem muito sentido. Eu falo, inclusive, de hierarquias daqui, não só do sistema solar, de hierarquias que comandam a evolução do nosso planeta em particular, né? Ou seja, esse intercâmbio interestelar, intergaláctico existe? Existe. De lá para cá e daqui para lá. Mas é muito diferente, muito mais profundo do que as pessoas pregam por aí, imaginam por aí, dentro de um cronograma de trabalho que a nossa limitação evolutiva não tem como conceber. Eu não vou me estender muito nesse ponto, porque existe muito a colocar e eu vou tomar o tempo aqui do pessoal, né? Mas, enfim, continuando aqui, de forma mais particular, nós temos os esquemas dos níveis vibracionais. Nós temos, por exemplo, no mapa de baixo, algo aproximado à configuração dos continentes que temos hoje, a partir da queda da Atlântida, a partir do chamado dilúvio, em que a ciência não aceita ainda. No mapa de cima, são 2 mapas do livro de Scott Elliott, especialista nesse tipo de cartografia. Nós temos um mapa do que foi a Atlântida, tá? No seu último momento, porque a Atlântida mesmo, ela ia do Planalto Central do Brasil, passando pela Amazônia, Oceano Atlântico, norte da África, sul da Europa, o Mediterrâneo como mar não existia, até chegar ali, a chamada Meseta do Pamir, noroeste da Índia. A Atlântida era isso tudo. E depois, cataclismas normais do processo geológico do planeta aconteceram, e o último cataclisma que afundou Poseidones, que foi resultante da ação humana ali, uma vez que os atlantes manipulavam uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, tá? Então, na mudança de raça, enquanto uma vai lentamente decaindo, essa escala de tempo é muito grande, e outra vai surgindo, vai avançando, elas coexistem por um tempo, até uma predominar em relação à outra e a outra cair bastante. E existe, por conta disso, uma mudança significativa, como já foi dito aqui, no ser humano, da raça seguinte em relação à raça anterior e da configuração geomorfológica do planeta, tá? Hoje você vê remanescentes da Atlântida no Alto Himalaia. Você vê que as pessoas lá são bem diferentes, né? Inclusive do asiático em geral, tá? Você vê remanescentes da Atlântida entre os índios, brasileiros, incas, maias, tribos norte-americanas, que dominaram o planeta e hoje tem uma interação enorme com a natureza, nos ensinam muito, mas que estiveram predominantes no planeta em outro tempo. E com o tempo eles vão se reduzindo, inclusive em termos sociais, em termos de avanço, e temos hoje, a predominância da quinta raça, a raça branca, que foi, ao longo da história, está sendo a mais belicista de todas, né? Isso aí é um apanhado geral em termos geológicos da Atlântida. E aqui temos a roda dos yugas ligados a eras astrológicas. O que é yuga? O querido amigo Ivan pediu para falar sobre Kali Yuga. Então, vamos falar sobre os yugas rapidamente até chegar no Kali Yuga. Yuga é um termo védico que quer dizer era. E dentro do Rig Veda, que é o 4º livro dos Vedas, temos um capítulo que estuda justamente as eras, os ciclos evolutivos do planeta e, consequentemente, da humanidade. E a cada ciclo completo de 4 yugas ou 4 eras, você tem um salto na espiral.
dependendo do nível consciencial da humanidade para cada yuga, ela vai vivenciar de uma forma aprazível ou nefasta aquele yuga, de acordo com a potencialidade vibracional que aquele yuga oferece, de acordo, obviamente, com o momento e ponto orbital do sistema solar em torno do centro galáctico. Não somente esse movimento em torno do centro galáctico, mas também um movimento que sobe e desce, acompanhando esse outro movimento, o movimento senoidal, em que o nosso sistema solar, junto com outras estrelas, atravessam o equador galáctico, que é composto por uma concentração de gás e poeira muito grande, que filtra em muito a energia e a luz que vem do centro da galáxia, que é esse momento de Kali Yuga. Quanto menos luz, mais trevas. Trevas é o quê? A ausência de luz. Você tem um patamar baixo que, por afinidade vibracional, dependendo do seu estado consciencial interior, individual ou coletivo, vai atrair elementos afins em termos vibracionais. Tá? Então, pensamentos, palavras e ações criam formas de pensamento que vão atrair, respectivamente, vibrações afins. Esse é o principal ponto em relação ao que Jesus Cristo disse com relação ao orar e vigiar. Né? Então temos a roda dos yugas, que obedece, isso tudo obedece a movimento astronômico. Tá? Aqui, além do giro em torno da galáxia, como uma civilização antiga ia conhecer isso, como também do movimento precessional, da precessão de equinócios. Que a precessão de equinócios é um movimento que a Terra faz, onde ela tem esse ângulo de inclinação em relação ao plano orbital, e a cada 25.921 anos, ela dá uma volta completa como um pêndulo. A cada 2.000 anos, esse eixo aponta para uma estrela polar norte ou sul, que no ocultismo Vedanta e egípcio é chamado de olho de Dhruva. E as influências de uma estrela polar são enormes porque penetram nos polos do planeta e alimentam o processo geomagnético do planeta e as camadas vibracionais intraterrenas. E a cada 2.000 anos essa estrela polar muda, até fechar o ciclo completo. E temos a precessão de equinócios, por conta disso. O movimento é precessional ou retrógrado porque ele é anti-horário em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Por isso que se chama precessão. E por causa da precessão, a cada 2.000 anos, aproximadamente 2.120 anos, você tem um signo, uma constelação zodiacal nascendo no horizonte, diferente em 21 de março, dia do equinócio, a cada 2.120 anos. Então, tivemos, há pouco tempo atrás, o Sol nascendo nos últimos graus de Peixes, e não de Áries. Mas a astrologia, ela diz que quem nasce em 21 de março é ariano. A astrologia diz, mas se você olhar para o céu, a astronomia diz outra coisa. Eu não estou dizendo que a astrologia esteja errada, porque ela lida com arquétipos, não lida com posicionamentos planetários. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos um signo zodiacal diferente a cada 2.120 anos. Estamos hoje entrando na cúspide de Aquário, quando você olha no horizonte o Sol nascendo em 21 de março. Aí você volta no tempo, você vai entender por que no Antigo Egito existiu uma época de culto ao touro Apis. Por quê? Era a era de touro. Em 21 de março se observava a constelação de touro no céu. 2.000 anos se passaram, como o Egito é uma civilização milenar, para lá de milenar, o culto do touro Apis foi substituído pelo culto do carneiro, Amon. Vide a Avenida das Esfinges, que liga o templo de Karnak ao templo de Luxor. E o culto a Amon, cuja representação é o carneiro, é por causa da era de Áries.
Você vê isso tudo no zodíaco de Dendera. Que, em verdade, o próprio zodíaco de Dendera, ele predispõe uma datação futura, por incrível que pareça, mas é um céu de 10.500 a.C. Poxa, mas o Egito não tem só 3.000 a.C., 3.000 e pouco? As pirâmides foram construídas por movimento braçal de escravos em 2.500 a.C. Aí tem certas coisas que não dá para engolir, né? Mas eu não vou entrar. Vamos fazer, se você quiser, uma palestra só sobre isso aí, que é muito interessante. Não vou entrar nesse detalhe agora. Em cima dos yugas, nós temos as chamadas que os gregos chamavam de idade do ouro, ou idade de ouro, idade de prata, idade de cobre e idade de ferro, pelo patamar vibracional. Os Vedas chamavam a idade de ouro de Satya Yuga, a idade de prata de Treta Yuga, a idade de cobre de Dvapara Yuga, e a idade que nós estamos atravessando, o nível mais baixo e denso vibracional, por isso que você encontra também essa balbúrdia por aí já há muito tempo, é o Kali Yuga, ou melhor, a Kali Yuga, idade do ferro. Kali, que remete à deusa da mitologia hindu, Kali, no seu aspecto negativo, inquisidor. Kali Ma, porque existe a Kali Durga, né, que é o aspecto positivo de Kali. Então nós temos aqui trechos originais do Rig Veda que falam sobre isso. Em sânscrito antigo, arcaico, que é o chamado sânscrito sagrado, ou Devanagari, escrita dos devas, dos deuses. Aqui nós temos a figura de Kali, né? Aqui do lado esquerdo nós temos Kali com o pé sobre Shiva. Não que ela tenha derrotado Shiva, ela aproveita a situação de Shiva adormecido. Shiva está dormindo, porque Shiva é o terceiro aspecto da trindade hindu. Shiva é a austeridade, é o senhor da severidade e da meditação, né? E Shiva, quando acordar pelo mito hindu, ele vai ver o mundo do jeito que está, ele vai pegar o seu tridente, que é o Trishula, e vai espanar, não vai querer saber quem está pela frente. E nesse momento, quando Shiva abrir um olho, Kali, que não é boba, vai tirando o seu pezinho devagar de cima de Shiva e vai fazer como o antigo desenho animado, o Leão da Montanha fazia, saída pela direita, e Shiva acorda, e nós estamos nesse momento, onde Kali está dançando os seus passos finais sobre Shiva, e Shiva está prestes a acordar, né? Pode ser que ele acorde em 2027? Não sei. Eu não quero dar datas, mas estamos perto desse processo, que é um mito para lá de milenar da Índia. Nós encontramos a mesma coisa no Antigo Egito em relação a Horus, quando ele combate Sete por ter matado Osíris. Isso aí também é um mito muito interessante, que vale a pena depois, com calma, a gente ver. Então, esse simbolismo resulta no que no Oriente eles chamam de Kalki Avatara. Aqui a gente chama, pela Bíblia, pelos escritos sagrados ocidentais, de o Homem do Cavalo Branco, ou os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Lá eles chamam de Kalki. É o Kalki Avatara, que vem num cavalo branco, que é a encarnação final do deus hindu Vishnu, tá? A última encarnação de Vishnu, ou seja, o último avatar de Vishnu, foi Krishna, na Índia. Isso tem mais de 6.000 anos. Está previsto para vir pela última vez neste final de ciclo, como um cometa resplandecente e armado com uma espada, símbolo da justiça. Aterrorizante para provocar a aniquilação dos homens e mulheres entregues à barbárie, selvagens e perversos nesse período final do Kali Yuga.
E isso está no Sri Dasavatara Stotra 10º Shloka. Tá? Shloka é tipo um versículo. Tá? Então, guardando as devidas proporções de leitura, isso foi escrito há aproximadamente 8.000 anos, né? Evidentemente que, trazendo para o entendimento atual, nós vemos, sob uma outra ótica, isso tudo acontecendo. Né? E realmente isso é bastante impressionante. Nós vemos coisas acontecendo que estão escritas há 8.000 anos num livro como o Rig Veda. Continuando, Kali Yuga. De acordo com a crença hindu, o tempo universal é composto de 4 grandes períodos ou yugas, que são as eras. O Satya Yuga. Não vamos levar em consideração a escala de tempo, porque existe muita controvérsia em termos de escala de tempo com relação aos yugas. É bem provável que seja uma escala bem menor do que está sendo apresentada aqui, mas independente disso, a essência vale. Tá? Satya Yuga. O ser humano viveria em torno de 100.000 anos e com uma estatura de cerca de 10,5 metros de altura. A sabedoria domina a criação. No Satya Yuga, você encontra nas escrituras sagradas as passagens dos deuses, entre aspas, convivendo com os homens aqui. Né? Ou seja, seres que incorporam, seres que vivenciam e seres que transmitem o chamado Espírito da Verdade. A união real com o Logos, com o Divino. E as pessoas em geral desse período são almas preparadas para receber direto da fonte esses ensinamentos e práticas evolutivas. Tanto que numa idade de ouro, não existe a necessidade de escrita. É tudo tão claro, tudo tão óbvio, e tudo tão assimilado, né, que não existe a necessidade de comprovação. É aquela questão que cada um de nós, em determinados momentos, simplesmente sabe aquilo. Todo mundo já passou por isso e ainda passa. Aquele conhecimento, aquela coisa, eu não precisei aprender em lugar nenhum, não precisei ler, não preciso estudar. Aquilo ali eu sei. Como é que eu sei aquilo? Aquilo para mim é natural. É uma conexão de alma e de mente no nível... Mente, não no sentido intelectual. Mente, como Hermes Trismegisto falou, ser integral, a grande mente. Ligação com a mente superior, com o cosmos, direta. Então, você não precisa resolver equação, você não precisa resolver equação para chegar no resultado. Aquilo ali é óbvio para você. Então, imagine uma sociedade inteira, uma humanidade inteira nesse nível. E isso é uma idade de ouro, onde os deuses conviviam com os homens, né? Que é o Jardim do Éden. Ou, como a mitologia grega coloca, o Jardim das Hespérides, onde maçãs douradas brotavam da árvore. Ao contrário do que você vê na Bíblia, no mito grego, você podia comer fartamente a maçã porque você tinha condições para isso. Até que chegou um momento de queda, onde uma outra maçã foi oferecida. E são expulsos do paraíso, são expulsos do Éden, são expulsos do Jardim das Hespérides. Dependendo do mito e da civilização, você tem a mesma coisa com outra ótica. Tá? Então, no planeta teve realmente uma idade assim. E isso é interessante porque nos faz pensar, poxa, nem sempre o planeta ele foi um palco de tentativa e erro, de expiação de karma. Nem sempre foi um planeta de expiação. Embora o nível vibracional do planeta como ser vivo não era muito diferente de hoje. Mas é aquela história, o planeta é maravilhoso, né? Ó Senhor, disse o anjo, por que um planeta fantástico? Você não sabe ainda a humanidade que eu vou pôr ali. Então, dentro desse aspecto,
vamos passar realmente, já começou o processo de uma mudança vibracional definitiva do planeta como ser vivo, cuja escala de vida, de tempo, é incomensuravelmente maior do que a nossa. Agora, nós, como seres humanos, no período antediluviano, tivemos uma escala de vida bem diferente do que temos hoje. Aquela história que vemos na Bíblia, Noé começou a construir a arca com 600 anos de idade, Matusalém morreu com quase 1000, e assim por diante, Enoque, Ezequiel, Elias, viveram isso tudo mesmo, talvez até mais. A escala era diferente, porque após o dilúvio, a mudança foi radical. E antes tudo era gigante. Quase tudo. Existiu realmente uma outra humanidade, uma outra terra, outros princípios, etc., etc., que passaram por essas eras aqui. O patamar vibracional com o tempo desce. Quando não existe mais ambiência, os chamados deuses se recolhem para suas origens. Mas aquela energia, aquele conceito, aquela filosofia, aquela prática ainda está muito enraizada no planeta. É o Treta Yuga. Os seres humanos ficam ligeiramente menores, perdão, com seus predecessores da era do Satyuga. A agricultura, trabalho e mineração tornam-se existentes e necessárias, porque antes não precisava. A duração média da vida dos seres humanos é de cerca de 1000 a 10.000 anos e a altura atinge até 7 metros. No geral, passado mais milhares e milhares de anos, o processo cai. Segundo o Rig Veda, nós temos Dvapara Yuga, que significa 2 pares, ou depois de 2. É quando surgem os 2 gêneros, quando Eva é retirada de Adão. Nesta era, as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas. Tamásico vem de tamas, que é um termo ligado à matéria, à questão telúrica. E não são tão fortes quanto seus antepassados. As doenças tornam-se desenfreadas. Os seres humanos estão descontentes e lutam uns contra os outros e surgem as guerras. Os Vedas são divididos em 4 partes e as pessoas ainda possuem características de juventude na velhice. A vida média dos seres humanos decresce novamente e fica em torno de apenas poucos séculos, com a sua estatura agora menor, de 3,5 metros. Isso é o processo que vemos antediluviano até. Kali Yuga, que é o que a gente ainda está vivendo, Idade do Ferro, é a era final de todo o grande ciclo. É a era das trevas e da ignorância, da luxúria e da permissividade. As pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes. Todas se tornam escravos de suas paixões, da lascívia, luxúria, e são quase animais em comparação aos seus antepassados mais antigos no Satya Yuga. A sociedade cai em desordem, as pessoas se tornam mentirosas, imbecilizadas e hipócritas. O conhecimento e a sabedoria se perdem e as escrituras são destruídas. Os seres humanos comem comida proibida e contaminada e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição. O ambiente é altamente poluído, a água e os alimentos tornam-se escassos, a natureza, o feminino, o sagrado feminino, é completamente degradada. A abundância é fortemente diminuída, as famílias tornam-se inexistentes. O período de vida das pessoas é de apenas 80 anos, em raras exceções, em meio a uma série de doenças, e a estatura média é de apenas 1,75 até o final da Yuga. Lembrando que esse texto é de 8.000 anos. Parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã, ou assistindo o Bom Dia Rio, o Bom Dia sabe-se lá do quê, né? Ou o Jornal Nacional. Tá? Cuja veiculação de desgraça em determinados horários, não só da Globo, mas na mídia em geral, é proposital. Não vamos entrar nesse aspecto agora, porque não vai dar tempo. Tem um monte de aspecto que eu queria entrar, mas não vai dar tempo. Tá rindo, hein? Então, dentro desse processo que a gente estava vendo, vamos ter uma particularidade aqui dos gigantes. Os Anakin, em sumério. O George Lucas colocou o nome no Guerra nas Estrelas de Anakin Skywalker. Não é à toa.
os gigantes, né? A partir dos Néfilim. Conan bárbaro foi um deles. Não que o Conan tenha existido, mas gente como ele existiu. Período antediluviano. Em relação aos sumérios, temos aqui exemplos nos relevos de elementos desproporcionais em relação ao ser humano de hoje, convivendo, chamados gigantes. E isso realmente existiu. Essa figura também é muito interessante. Do lado esquerdo, nós temos Quetzalcóatl, a serpente emplumada dos astecas, dos maias. Né? Os maias chamavam de Kukulcán, os astecas de Quetzalcóatl, essa divindade. Vocês podem observar do lado direito um relevo praticamente idêntico referente ao deus Baal, da Assíria, da Suméria, da Mesopotâmia em geral. Até rimou, né? Então, como é que temos elementos praticamente idênticos em dois extremos do planeta? Ou seja, algo anterior, pretérita à nossa civilização, existiu e que teve domínio global, com toda certeza, além de outros elementos, né? Então, aqui, na Bíblia, esta palavra refere-se aos filhos de Elohim, os valentes e heróis da antiguidade, como relata o livro Gênesis 6.4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Elohim adentraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Lembrando que a palavra Elohim, em hebraico, está no plural, e significa deuses e deusas, trazendo a referência lógica e clara de onde surgiram os Nefilim. Nefilim, portanto, é um grupo de Elohim que se rebelaram adquirindo o epíteto que corretamente significa os deuses desertores. Os deuses desertores. Os gigantes são o resultado de uma união entre duas espécies, seres que foram alterados geneticamente devido à compatibilidade entre mulheres humanas e os Nefilim. Na Bíblia podemos identificar alguns dos descendentes dos Nefilim na terra por serem antigos governantes, como aponta o livro de Números. Também vimos ali os Nefilim, isto é, os filhos de Enoque, que também são descendentes dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. No livro de Números, temos uma referência da genealogia dos Nefilim entre os homens e também o local onde habitavam. E subindo agora o Negueb, vieram até o Hebron, onde estavam Aimã, Sassai e Talmai, filhos de Enoque. Ora, Hebron foi identificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Já no livro de Deuteronômio, podemos conhecer um pouco das características físicas dos Nefilim. Um povo grande e alto, filhos dos Anakim, que tu conheceste e dos quais tenho ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Enoque? Neste versículo, há uma segunda referência aos filhos de Deus, onde são chamados de Anakim. Palavra Anakim, origem da palavra Anunnaki, do idioma sumério, que significa aqueles que do céu desceram à terra, e que corrobora o versículo bíblico com as narrativas sumérias e mesopotâmicas, como a epopeia de Atra Assis. E hoje em dia há quem estude isso e levante a hipótese que foram esses gigantes específicos desse texto que ajudaram a construir as pirâmides, que são muito mais antigas do que a egiptologia oficial coloca, né? Muito bem. Aqui nós temos uma tábua em cuneiforme da relação de deuses, de reis sumérios, né? O interessante é que a ciência não comprova, mas também não desmente, ela não quer entrar nesse aspecto, é que na linha divisória central ali, aquilo ali é o dilúvio. Antes, o rei sumério que viveu mais tempo, que governou mais tempo, governou por 43 mil anos. E a ciência não desmente isso. Agora, não tem, obviamente, como afirmar, pesquisar e explicar o porquê. Os do lado direito, depois do dilúvio, governaram e viveram na mesma escala de tempo que nós temos hoje. Tá?
Outro processo interessante, falamos no dilúvio, o Gênesis hebreu, que é considerado mito pelos historiadores. Você quer conhecer a história da humanidade? Pesquise mitologia, estude mitologia. E, obviamente, traga as devidas proporções, não ipsilíteres, daquele processo mitológico, seja ele onde for. Inclusive, encontraremos elementos comuns de mitologias diferentes. Deus cria Adão e Eva. Eva gera Caim e Abel. Eva gera Sete. Deixa eu voltar aqui. Caim mata Abel e se afasta de seus pais. Eva gera Sete. Sete, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim originam descendências paralelas. O relato hebreu fala de um cataclismo universal. Em todo o planeta, um total de 270 relatos sobre o dilúvio. Relato histórico chinês, considerado mito pelos historiadores. Os 3 augustos e 5 imperadores. 8. Na Bíblia você tem que somente 8 pessoas entraram na arca. Dinastias chinesas têm sempre início com 8 pessoas. E nós encontramos aqui as referências em chinês de Cão, Jafé e Sem. A palavra barco no idioma chinês é composta por 3 palavras: vaso, o número 8 e pessoas. Criadores do taoísmo, mito chinês segundo os historiadores. Os seres iluminados, 8. Os 8 imortais cruzam o mar. Ali nós vemos a figura do pessoal num barco. Isso é simbólico. Simbologia igual à da Bíblia com respeito a atravessar um grande mar. Registro histórico egípcio, interpretado erroneamente pelos egiptólogos. Aqui egiptólogos é entre aspas mesmo. Tá? Você tem 12 reis do Alto Egito até chegar a Narmer, da placa de Narmer, ou Merenés, ou Menés, que na verdade é Manu, tá? E Raal, vindo de Horus Peor. Você tem as tábuas hoje, está tudo lá no Museu do Cairo. Tá? Você tem Narmer, que seria uma transliteração de Noé, e Raal de Caim. Palhetas de Narmer, unificador do Alto e Baixo Egito. Você encontra na palheta de Narmer referências alusivas que podem ser interpretadas. Aí é que temos que ter o cuidado com interpretações do que pode ser a arca. Ou seja, você tem elementos no mundo inteiro que convergem para um mesmo fato histórico ou mesmo evento planetário nas mitologias das civilizações. Aqui é a escala de tempo em relação a isso. Esse PowerPoint, essa palestra está aqui no desktop de vocês, quem quiser pegar, quem quiser adquirir, é só ir lá e copiar. Né? E aqui as referências físicas dessa época. Né? Obeliscos, lajes, ornamentos de pedra, que só essa daqui pesa 2.000 toneladas. Isso aqui é em Baalbek, no Líbano. Isso aqui é uma estrutura antediluviana em que o templo de Júpiter, pelos romanos, foi construído depois. Quando você chega lá, as ruínas do templo de Júpiter são enormes, é um templo magnífico, mas ele foi construído em cima dessa laje muito mais antiga. Olha o comprimento dessa pedra. Como é que levantaram uma pedra dessas e colocaram ali? Não se sabe. Olha que é a escala da pessoa. E aqui o obelisco inacabado, o maior do mundo, né? Tudo em Baalbek. Mais de 30 guindastes modernos não conseguem mover a pedra, quanto mais levantar. Nós encontramos aqui elementos também comuns no antigo Afeganistão, antiga Creta, antiga Turquia e antigo Egito.
elementos muito similares, só muda um detalhe ou outro de acordo com a cultura local. O obelisco inacabado, no Egito, obedecendo ao mesmo princípio. Essa foto, quando eu estive lá, eu tirei, que é o obelisco dentro do templo de Karnak, da rainha Hatshepsut. São 40 metros de obelisco. É mais alto que o Cristo Redentor, que tem 38. Como eles fizeram isso? Cortar a pedra, gravar os hieróglifos, porque os hieróglifos são perfeitos. Não tem como o artesão reproduzir duas figuras de forma perfeita em granito rosa. Uma rocha única, uma peça única em granito rosa, onde da pedreira, mais de 400 quilômetros de distância do local, é cortada, gravada, erguida, colocado no barco, admitindo se foi um barco, levado para o local, erigido, assentado em menos de 3 meses. Hoje em dia a gente não faz isso em menos de 3 meses. Isso, reinado, início da 18ª dinastia do Antigo Egito, 18ª dinastia do Antigo Egito, ou seja, 17 dinastias precederam a 18ª, isso em 1400 aproximadamente, antes de Cristo. Isso aí tem 3.450 anos isso aí. Em termos de história egípcia, é recente. O Egito é um negócio tão maluco que a rainha Cleópatra VII, aquela do Marco Antônio, ela está mais próxima no tempo de nós do que no início das primeiras dinastias do Egito. Vamos lá. A escala no Antigo Egito sugere outras coisas. Por outro, essa foto não foi eu que tirei, mas eu estive nesse lugar. E algo interessante é que nenhum artesão consegue fazer em granito uma estátua com aspectos fisionômicos simplesmente perfeitos, matematicamente simétricos. Não tem artesão que faça isso. Não se sabe como isso foi feito. A escala é perfeita. Assim como o templo de Luxor, além de outros templos no Egito. Passar alguns rapidamente. Os próprios símbolos hieroglíficos, eles não são simplesmente desenhados, eles têm uma escala dentro da matemática e geometria sagrada. Como, por exemplo, o Uchat, que é o olho de Horus, direito e esquerdo. Essa é toda a matemática envolvida para você fazer isso. Por isso que é um símbolo que atrai energia e mexe com a psique do ser humano, como outros símbolos, né? Que estejam dentro desse padrão matemático de geometria sagrada. Ele vai além da questão física. Ué, o que houve? Ah, sim. Imhotep, que era o Leonardo da Vinci da época, vizir do faraó Djoser, segunda dinastia. Quem levantou a pirâmide de Saqqara, e aí o faraó Djoser. E aqui algo realmente muito interessante em relação ao chamado deus Hnum. O deus Hnum, no Antigo Egito, era considerado o deus, a divindade, o responsável arquetípico pelas águas primordiais da criação. Como nós vemos na Bíblia, exatamente a mesma coisa. Teve um período de seca no Egito, que o faraó não entendeu e pediu para Imhotep se entrevistar com a divindade que morava dentro da montanha no sul do Egito. Agora, você se entrevistar com uma divindade que mora dentro de uma montanha, tem alguma coisa aí, né? Muito bem. E ele foi indagado e o deus Hnum respondeu: vocês não estão fazendo mais cultos para mim? Então eu sequei o Nilo.
Ah, não seja por isso, nós vamos reativar os seus templos. E o faraó fez isso imediatamente. E, por incrível que pareça, o Nilo encheu novamente, depois de 7 anos de seca. E isso está registrado numa estela no sul do Egito. E que é o período de seca, provavelmente, da entrada de José no Egito e o seu sonho. Vocês já devem ter visto essa passagem bíblica a respeito do sonho de José, que expôs ao faraó as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Né? Nós temos isso em estela, registrado, sob uma outra ótica, mas é a mesma coisa. E o interessante é que o deus Khnum, muito agradecido, ofereceu a arte e a ciência mais importante do Antigo Egito que um egípcio podia ter. Né? Ou seja, Imhotep passou a ser conhecedor da arte de moldar a pedra. O que é a arte de moldar a pedra? Não é pegar para qualquer pedrinha e moldar, não. É você fazer isso em granito e diorita. A forma que você quiser. Diorita é a pedra mais dura do mundo. E ele fazia o que queria com diorita. Ou seja, foi ofertada a Imhotep tecnologia, alta tecnologia. O que Imhotep fazia com a pedra, nós não fazemos hoje, com diorita. Isso tudo no Museu do Cairo. Eu vi, ainda brilhando, bem polida, de 2000 ou mais antes de Cristo, ânforas, pratos, vasos em diorita. Totalmente funcionais. Como é que eles vão fazer aquele furo obedecendo o contorno da ânfora por dentro? A única coisa que faz isso é diamante. E assim mesmo guardadas as devidas proporções. Os egípcios não usavam diamante. Então Imhotep foi um dos poucos que conseguiu a maior ciência e arte que se podia ter no Antigo Egito, ofertada pela divindade Khnum, que era a arte de moldar a pedra, diorita principalmente. Aqui as várias faces de Akhenaten. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque vocês podem ver que depois do processo iniciático que ele passou perante Aton, ele foi representado de uma forma diferenciada. Parece um ET, né? Mas Akhenaten era uma pessoa com uma fisionomia normal, mas a única questão muito interessante era o crânio alongado que a família dele tinha. E ele foi considerado, até mesmo pela egiptologia oficial, como pertencente à última dinastia dos deuses do Egito, onde ele passou a ser retratado nos extremos, bem diferente do que ele realmente era. E aqui Tutankhamon, obedecendo ao mesmo princípio genético, trazia o crânio alongado, de forma natural e não forçada, como em alguns lugares do mundo, principalmente na África, você faz. Né? Aqui outra coisa interessante, aqui é um mapa do Planalto de Nazca, no Peru, com as linhas de Nazca e os desenhos. Isso aqui é uma prova que faz a gente de bobo o tempo todo, né? Aqui é um desenho mais específico sobre as linhas de Nazca. Observem esse radiante aqui. É literalmente o mesmo radiante que foi colocado na placa de ouro que foi na Voyager. Isso aqui é um desenho relativo ao homem, a mulher, a Terra como terceiro planeta a partir do Sol, a nave saindo daqui, nessa trajetória que passa entre Júpiter e Saturno, e é arremessada, aproveitando a gravidade de Saturno pelo fenômeno que a NASA, a astronáutica de uma forma geral, chama de swing by, é lançada para fora do sistema solar e hoje está aí vagando
já saiu do sistema solar, está em espaço profundo interestelar, trazendo as linhas da linha de Nazca aqui. Ou seja, esses caras sabem de muita coisa e tratam o público como idiota, né? E isso está claro, é só você pesquisar um pouco mais, hoje em dia é mais fácil, porque tem muita coisa boa na internet, mas você tem que filtrar porque tem muita papagaiada também, né? E aqui, o disco. Isso aqui é na Voyager mesmo, um disco de ouro contendo o mesmo radiante. Do outro lado da Voyager, aquela figura que vocês viram anteriormente. Está aqui. Aqui é a cidadela de Pumapunco, do lado do portal da Porta do Sol de Tiahuanaco, aqui na Bolívia. Uma cidadela, eu estou para ir lá a qualquer momento, essa cidadela aí é toda em diorita. Ou seja, não é apenas agora uma ânfora, é uma cidade inteira em diorita, com esse tipo de detalhe. Furos perfeitos, milimétricos em diorita. Não se sabe como fez isso. O que faz uma suástica que é de origem indo-tibetana no Planalto Boliviano? Onde, teoricamente, essa cidade é antediluviana. E isso aqui é que é muito interessante. A análise do corte das pedras em laboratório, a análise microscópica dos cortes, não se sabe como é que foi cortada aquela diorita, porque aqui tem a marca, a assinatura microscópica do corte antigo, que é diferente da assinatura por laser, que é diferente da assinatura por diamante, que é diferente por assinatura por água. Ou seja, a assinatura microscópica original do corte das pedras não tem nada a ver com essas outras. Então não se sabe como foram cortadas essas pedras. Ainda Pumapunco. Aqui um esquema que já fizeram, uma maquete do que era a cidade, à beira do Titicaca. Aqui lembram quando eu falei do Kalke-Avatara? Para fechar aí a palestra de hoje. Essa é a visão hindu do Kalke-Avatara. Os hindus esperam para breve o Kalke-Avatara. Os tibetanos e algumas sociedades secretas de base oriental pelo planeta esperam o Buda Maitreya. O Islã aguarda, para qualquer momento, o genro de Maomé, irmão do imã Hussein. E lá no Oriente, lá no mundo árabe, existe uma peregrinação monstro que só equivale à peregrinação ao Monte Kailash, que é onde Shiva mora, no Himalaia, para o túmulo do irmão Hussein. Mas o mundo islâmico aguarda a volta do imã Mahdi, que para eles vai levar o mundo muçulmano ao ícone no planeta. Mas não é isso. É outra coisa, os sufis sabem muito bem o que é. Tem a mesma conotação do que a gente está apresentando até então. Em Israel, estão aguardando a vinda do Meshiach, do Messias, que vai aparecer após a terceira reconstrução do templo original, onde a mesquita de Al-Aqsa, se bem que essa não é a mesquita de Al-Aqsa fica do lado. Esse aí é o chamado Domo da Rocha. Tudo isso construído em cima do antigo templo de Jerusalém. O mundo cristão aguarda a segunda vinda do Cristo. Os templários aguardavam com a incursão do Brasil, nas Américas em geral, mas no Brasil, por isso que o Brasil é um país templário, tá? O chamado Advento do Quinto Império.
Isso foi trabalhado por Luiz Camões, Padre Antônio Vieira, Agostinho da Silva, Fernando Pessoa, com respeito ao ideal templário, principalmente Portugal, Brasil. Que desde que o Brasil foi unido a reino, junto com Algarve, Reino Unido, a Portugal e Algarve, toda a estrutura passou a ser única no mundo espiritual. O anjo, por exemplo, custódio de Portugal, passou a ser o anjo custódio do Brasil, que é Arcanjo Miguel, que vem desde a Batalha de Ourique, de Afonso Henriques. Isso é uma outra história também, que eu gostaria de contar, mas não vai dar tempo. Né? Inclusive, essa foto eu tirei dessa cruz templária no Templo de Ísis, no Egito, na ilha de Fili. Aquilo que eu já comentei com vocês, o esquema evolutivo, tá? Das 7 sub-raças para a 4ª ronda planetária. Nós estamos agora aqui, na 5ª sub-raça da 5ª raça, para depois adentrarmos a 6ª raça e, por final, a 7ª, e fecharmos o ciclo de evolução monádica. Tá? Onde, com o tempo, você vai ter mais acesso à sua mônada, à sua centelha divina, embora muitos hoje já estejam mais adiantados com respeito a isso, justamente por causa da transição planetária que nós estamos atravessando. Esse trabalho, principalmente interior, é necessário no aumento da nossa frequência vibracional, que é realmente a única coisa que vai nos tirar dessa. Como eu costumo dizer, infelizmente, tem muita gente que põe muita fé nas frotas ufológicas, as frotas de extraterrestres que vêm aqui no projeto de evacuação mundial, recolher para sua nave pessoas, grupos, etc. Aí leva aquele grupo ali para observar o pau quebrar aqui embaixo de camarote lá em órbita. Aí vamos pensar, tá, tudo bem, qual foi o mérito que aquele grupo teve para isso? É assim que realmente a coisa funciona? Não, não é assim que a coisa funciona. Você vai esperar a frota de nave, sentadinho, você vai esperar anjos, hierarquias angélicas que vêm aqui te tirar dessa, vai esperar sentadinho, os mestres ascensos da grande fraternidade branca, você vai esperar sentadinho, porque isso não funciona dessa forma. Eles nos inspiram, nos ajudam, nos orientam, estão sempre ali, mas eles não vão fazer o trabalho que cabe a cada um de nós fazer, primeiramente conosco mesmo e com relação a quem nos procura, ao nosso próximo, a ajuda, né? A transmissão desses processos e ao cuidado com isso. Então, dentro até de um processo de elevação, o ser humano normal, entre aspas, hoje, dito profano, predomínio dos chakras inferiores, Nefesh, a serpente, na cruz como valor matemático. Nefesh é um termo cabalístico hebraico para nível de alma. Nível de alma do cara de Nefesh. O sonho de consumo dele é ter o carro do ano, né? É mulher, desculpem, bunda, carnaval, chopp, etc. Para ele, isso é o máximo. Né? Resolver suas satisfações, seus prazeres, caprichos, desejos, etc. Não está nem aí para outras coisas. Ou outras coisas são fantasia ou algo que ele considera inalcançável porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Esse é um Nefesh. É um nível de alma com esse patamar vibracional. O Nefesh, ele passa com o tempo e é um upgrade de cima para baixo, quando, num determinado momento, ele atenta para algo superior, mas ainda não quer se desfazer do galho que ele está agarrado, que é chamado Ruach. E Ruach, na Kabbalah, quer dizer alento, sopro de vida. Ele se permite receber um influxo divino, da mesma forma que Isis soprou nas narinas de Osíris, para que ele voltasse à vida, para que em Ruach você comece a viver, em vez de sobreviver. E a partir daí você chega ao nível do iniciado, quando você alinha todo o processo, o alinhamento do Antakarana, chakras inferiores e superiores. O que é isso? Como eu tenho sempre dito em live,
São as três que o Platão aprendeu no Egito, as três mentes de Platão. A mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. Dentro da mente que pensa, a mente que fala. O que significa isso? Significa que é preciso aprender a centralizar isso. Ou seja, você ser coerente. Porque não adianta nada você fazer busca, por maior que seja a sua busca, por maior que seja a sua ligação com o mundo espiritual, com seus mentores, guias, protetores, com os seus exercícios, com tudo aquilo que você acredita, com tudo aquilo que é convicção para você, inclusive extraterrestre, tudo que você imaginar, num caminho de evolução interior. Nada disso vai adiantar ou vai adiantar muito pouco enquanto você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra. Você não está sendo honesto consigo mesmo. E quantas vezes a gente se pega pensando uma coisa, falando outra, enquanto sente outra. No final a gente age de outra forma. Não vai te levar a lugar nenhum. Por mais erudito ou espiritualista que você seja, ou cientista, ou artista, ou filósofo, você está trabalhando na matéria no 1% e não permitindo que os 99% do verdadeiro universo inundem sua vida em luz. E esse é o ponto crucial para a transição de eras no momento. Essa chamada de consciência, essa quebra de paradigma. Quebra de paradigma é extremamente necessário. E é muito difícil, porque nós somos condicionados a muita coisa. Por exemplo, dor e sofrimento. A dor é inevitável, como diziam os hindus, mas o sofrimento é opcional. Você alimenta aquilo ou não. A dor é temporária, mas a vitória é eterna. A dor você tem que passar por ela, mas sabe que ela é temporária. E você sofre, geralmente, por conta de perda. Como é que você pode perder o que você jamais teve, o que nunca foi seu? Então, é um paradigma difícil, mas fundamental para essa transição de eras. Esse é o verdadeiro desapego. Não é você deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário, é você se descobrir quem você realmente é e ser você cada vez mais o tempo todo. Isso vale para os dois lados, porque o divino detesta em cima do muro. Você quer ser ruim? Não seja ruim, seja péssimo, faça direito. Se você quer ser bom, não seja ótimo, mas faça direito. Pare de fazer as coisas pela metade na sua vida, que é isso aqui. Você chega ao terceiro nível, que é o adepto. Está completamente centrado. Por isso o símbolo é um triângulo que entrelaça no outro. Que em verdade são dois tetraedros fazendo um Merkaba, uma estrela de 6 pontas tridimensional. Como é que está o horário aí? Já devo ter ultrapassado. Já estamos em outro yuga. Vamos lá, rapidamente. Então vamos lá. Para daqui para frente, atentar justamente para esse tipo de coisa. Você veio de uma vida passada com atos benéficos. Você cria um karma. Eles vão produzir um bom ambiente para você, hoje. Ou, se você hoje tem atos benéficos, não basta pensar, não basta sentir, tem que ir lá e fazer. Estamos no plano físico. O plano físico é a atitude. Então, se você tem atos benéficos, você está produzindo para uma próxima vida bons ambientes para você viver. Se você comete atos prejudiciais, vão produzir um karma e você não vai viver num ambiente legal futuramente. E assim por diante. Aspirações e desejos produzem capacidade. Maus pensamentos, bons pensamentos, bom e firme caráter. Maus pensamentos, mau e fraco caráter.
êxitos contínuos, entusiasmo, fracassos contínuos, pessimismo, experiências nobres, sabedoria, experiências dolorosas, consciência de ação, atos de serviço ao próximo, sã espiritualidade. A questão é arregaçar a manga. Então, nesse momento de transição planetária, ainda mais dentro da configuração astrológica breve, daqui a poucos anos, é uma atitude, cada um no seu ritmo, uma sugestão para começar a mudar a sua vida, seus valores, seus princípios. Eu vou encerrar com isso aqui. São as iniciações. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente aí fazendo cursinho de final de semana que promete, ao final do cursinho, um diploma de mestre ascensionado e participante da Grande Fraternidade Branca. Eu não estou brincando, não. Eu já vi isso anunciado por aí. Quem viu isso por aí? Alguém viu isso por aí? Então eu vou dar uma dica para vocês depois, para vocês procurarem e comprovarem o que eu estou dizendo. Está cheio de internet, diga. Pô, isso, faça os graus à distância. EAD, ensino à distância. Ensino à distância até vai, mas peraí, iniciação à distância e outros elementos, né? Mas hoje está assim, né? Eu vi já algumas vezes anúncio, iniciação da ativação ao Merkaba, veículo de luz, pelo método XYZ, final de semana com diploma. Eu ofereço ativação de Merkaba no meu espaço. A última turma que eu tive, dentro do método do Hurtak, cabalista, do livro As Chaves de Enoque, com ancoramento, iniciação, obedecendo 21 dias de intervalo entre um e outro. A última turma eu tive 30 pessoas e ao final da turma eram 4. 2 anos e meio de trabalho e não 2 dias. Então eu considero, estou até extrapolando aqui, que o indivíduo que oferece isso tinha que ser no mínimo preso, tinha que estar em cana. Que oferece reiki 1, 2, 3 mais mestrado num final de semana ou 2. E talvez nem seja iniciado em reiki. Se o indivíduo pensa que foi iniciado por um cara que se diz iniciado e não foi, ele não foi iniciado, porque o iniciado só pode ser iniciado por um que foi iniciado, por um iniciado. Aí sim, aquilo é transmitido. Você vai fazer uma iniciação na maçonaria ou na Rosa Cruz, quem te inicia é um iniciado. Se não for, você também não foi. Simples assim. E hoje em dia você vê isso, infelizmente, a rodo. Então, na esteira do mestre da Fraternidade Branca vem a ascensão. Um monte de gente falando, você tem que fazer isso para ascender. A ascensão está para todos. O planeta está ascendendo, a ascensão para cá, a ascensão para lá. Vire um mestre ascensionado. Primeira iniciação. Seu corpo físico. Aprender como seu corpo físico funciona. Sentir o seu corpo físico. Conversar com as suas células, com seus órgãos. Fazer com que ele funcione. Começar o processo de autocura. Trabalhar a nível subatômico nas suas células. Aí você consegue ter uma noção e conhecimento sobre o veículo que você ocupa. Essa é a primeira. A segunda é a nível etérico. Seu corpo etérico. Saber o que ele é e como funciona. Senti-lo como ponte intermediária de outros planos superiores para o teu corpo físico. Que é simplesmente um veículo de manifestação, um aparelho. Terceira iniciação, astral. Dominar as suas emoções. Dinamizar os seus sentimentos. Sentimento é emoção altruísta, compaixão, positivo. Emoção no ocultismo e no espiritualismo é algo de vibração baixa, egoística, egóica, passional. Quanto mais você elevar essa frequência, mais você vai dominar e conhecer seu corpo astral. Quarta iniciação, corpo mental. O que é a sua mente?
o que você pode fazer com ela? Que tipo de viabilização vibracional é produzida com uma ação mental genuína sua? Firme, determinada. Não estou falando de intelecto nem raciocínio. Estou falando de algo mais profundo que começa a se ligar à intuição. Porque nós temos aqui na nossa vida flashes intuitivos, e a maioria deles a gente não segue. No mental superior, você começa a acessar algo em relação à verdadeira intuição. A partir daí você acessa planos superiores, tipo plano búdico, plano da alma, o Atman. É quando vem, a quinta e a sexta iniciação, principalmente a sexta iniciação. Na quinta você se torna um ser verdadeiramente de luz, completo. Se torna um líder de uma falange enorme, tipo um Bezerra de Menezes. Na sexta iniciação você está muito além. Você domina tudo. O cosmos é o limite de algo que não tem limite. É um mestre ascensionado, ligado à grande loja branca. Para chegar a um mestre ascensionado, olha o que você teve que passar antes. Cansou? Está cansadinha? Cansado? Todos nós estamos. Tanto é verdade que estamos aqui, né? Encarnados, ouvindo esse tipo de coisa mais uma vez. Porque nós todos já ouvimos isso aí, já lemos e aprendemos isso aí em outras vidas, só que a gente não praticou o suficiente para isso. Estamos aqui de novo. Principalmente eu e pessoas que estão na minha posição, que o karma é maior, por isso que eu estou aqui. Eu estou fazendo o que eu deveria ter feito há muito tempo, que é não reter conhecimento. Tá? Enfim, vamos terminar isso aqui antes que eu seja jogado da janela. Então a questão do universo todo, em todos os níveis dimensionais, todos os multiversos, é simplesmente essa. Vibração. A frequência vibracional, cada assinatura de frequência que você pode produzir. Tá? E que vai mudar o seu processo. A partir da sua mente, onde o cérebro é um aparelho. Você sai do corpo, numa projeção astral, você vê seu corpo ali embaixo. Aí, poxa, eu continuo pensando. Então, quem é que pensa? O cérebro não é, porque o cérebro está lá. E assim por diante. A otimização das frequências mentais a partir, resultando em outras frequências mais sutis, é o processo de saída que vai te independer de qualquer coisa e vai te ligar ao que realmente importa em termos cósmicos, da sua egrégora e do aspecto divino em geral, para, no fundo, você retornar da onde você veio. Desculpem o ultrapassar do tempo. Muito obrigado a vocês. Aqui encerro. Estou à disposição de todos. Obrigado. Bom, mais uma vez, o Paulo nos dá uma verdadeira aula. Às vezes eu fico imaginando como é que ele colocou esse troço todo dentro da cachola. Dessa encarnação, né? O cara começa a ficar elevado e vai ficando careca. Eu estou longe a beça ainda. Você está pertinho. Isso é um iniciado. Não, iniciado ele é maçom. Bom, olha, eu quero mais uma vez agradecer a essa oportunidade que nos é dada pelo Paulo. E eu sei que ele sempre faz um acréscimo muito grande no nosso conhecimento. Obviamente que é um tipo de assunto que, apesar dele ter se disposto, né, e esse é
é o momento mágico da gente começar a poder passar alguma coisa e ter se disposto a isso, mas para aqueles que estão estudando, talvez haja muito caminho a percorrer, né? É, ao mesmo tempo, inquietante, ao mesmo tempo gratificante, e explico, essa transição de era que nós estamos para viver. Inquietante porque, sendo bem pé no chão, está difícil ver o que está se passando no mundo, né? Quem acompanha, até que não seja no plano espiritual, mas no plano que seja geopolítico, que seja social, a humanidade está, no meu modo de ver, né, como leigo, né, numa parte baixa da senoide, né? Entendeu? E é bom porque a gente, tem notícia como essa do Paulo, que nós estamos em vias de melhorar. Não sei quem vai chegar do outro lado, né? Mas a possibilidade é essa, até se nós olharmos no exemplo que ele citou aqui, do próprio Noé, né? Pô, foi uma transição. Alguns passaram, pelas contas 8. Né? Não é isso? O sorteio, que não vai ser o sorteio da garrafa, daqueles que ficarão, eu não sei. Não, mas olha, isso é brincadeiras à parte, pô. É o tipo de assunto que o propósito maior de nós trazermos pessoas como Paulo aqui, há pouco teve também uma professora aqui que falou a respeito, é de nós acordarmos enquanto é tempo. Eu acho que isso daí faz parte do nosso aprendizado. Obviamente que não vai se extinguir aqui dentro, mas vai requerer de todos nós que tenhamos essa pretensão de nós continuarmos, prosseguirmos nesse estudo e ver aonde nós vamos poder chegar. Ao Paulo, nosso agradecimento, que já está se tornando habitual, e eu espero que se prolongue ainda por muito e muito tempo. Tá ok? Então, recebo em nome do Clube Militar mais um plano.